Ricky Martin com certeza já dançou horrores nas telas da sua televisão, sendo lá no México ou aqui no Brasil. Esse porto-riquenho foi um dos maiores ídolos teen da América Latina durante os anos 90. Mas voltando para o início de todo o sucesso, sua estreia trouxe um ano repleto de trabalhos em curto tempo e total dedicação para o seu lançamento. Após sair de uma banda famosíssima dos anos 80, Ricky precisou se reinventar e dar o seu melhor para todas as oportunidades que a vida o dava. Com um estilo mais adulto, o jovem Lolito assinou um contrato com uma gravadora sem ler e precisou continuar não deixando a sua peteca cair, pois sua carreira estava em jogo. Eu sou o Johnny Brito e você vai conferir comigo o primeiro disco solo do pop prince latino Ricky Martin, 1991. Solta play! Esse ritmo é do Solta Play, não se preocupe mais, oh não, mantenha o movimento. Esse ritmo é do Solta Play, não se preocupe mais, oh não, mantenha o movimento. Henrique Martin Morales, conhecido como Ricky Martin, é o cantor, compositor e ator porto-riquenho. Nascido em 24 de dezembro de 1971, esse danado capricorniano foi capa de diversas revistas e foi eleito o rei do pop latino. Mas antes de todo esse sucesso, aposto que muitos hoje não conheceram ou lembram da trajetória de todo o início dessa maravilha chamada Ricky. Nascido em San Juan, Porto Rico, seus pais se divorciaram quando Ricky tinha apenas 2 anos de idade. Aos 6 anos, Ricky já cantava na cozinha usando colheres grandes como microfone, inclusive cantava as músicas do Menudo, despertando algo que seu futuro já estava destinado. Na casa da sua mãe, ele era musicalmente inclinado, e seu avô materno era um poeta que incentivava Kiki, como era chamado pela família, a escrever músicas. Após descobrir um anúncio pelo jornal sobre audições para fazer comercial infantil, seu pai levava Ricky para participar e realizar comerciais de TVs porto-riquenhos, como produtos de pastas de dente, refrigerantes e restaurantes fast food. Em 1 ano e meio foram feitos mais de 10 comerciais até 1983, quando Ricky ficou sabendo de novos testes para ser novo Menudo. Agora senta que lá vem história! Menudo foi um grupo musical de Porto Rico classificado por muitos meninos. Criado pelo produtor Edgardo Dias, o grupo vendeu mais de 20 milhões de discos pelo mundo e encerrou de vez suas atividades em 2009. Ricky chegou a fazer 3 testes para conseguir entrar na banda e muitos até diziam para ele, ao invés de fazer o teste, comprar uma bola de basquete para praticar e crescer. Os executivos procuravam meninos do mesmo tamanho para a nova geração da banda e mesmo assim Ricky não desistiu. O Menudo tem como princípio, desde o seu início, ser sempre uma grande família. E, na verdade, nós 5 nos tratamos como bons irmãos. Inclusive... É ou não é? É, então. Tem certeza, não é? Bem, na verdade, surgem umas discussões de vez em quando, mas quase nunca é algo sério. Hoje temos uma surpresa bem grande. Vamos apresentar o substituto de Ricky. Com licença, com licença. Oi, eu sou o Rick. Daqui a pouco vocês vão me conhecer melhor. Maldito dia que você entrou no Menudo. Naquele dia eu perdi o meu filho, disse seu pai, e ele estava totalmente certo, pois sua vida nunca mais foi a mesma. Rick foi contratado pela gravadora RCA e substituiu o lugar do seu xará Rick Meléndez, que já estava no grupo desde a época da primeira formação. Vamos falar agora de coisa boa. Olha só esse menininho lindo. Que gracinha, você não prefere os produtos da Top Term e quando crescer voltar pro grupo? Eu tô gostando de tudo, tia. Ele vai crescer, tia. Ninguém perguntou nada. Top Term pra você, querida. Muito antes de existir os boy bands do pop como Backstreet Boys, NSYNC ou Jonas Brothers, existiu o fenômeno Menudo, em que muitos chamavam de Menudomania ou Menudite. E muitas vezes eles eram comparados com os Beatles pela euforia e confusão de seus fãs por onde eles passavam. Aqui vocês podem pedir o que vocês tiverem afim, só não pensa Menudo porque vai ficar difícil. Agora se estiverem afim dos Trapalhões. Gente, vocês não estão entendendo! O sucesso era tão estrondoso de arrancar o concreto do show que os shows da banda costumavam reunir grande público, de modo que apenas estádios de futebol podiam permitir a entrada de pagantes. Além da venda de shows e discos, produtos como camiseta, bonés, novelas, álbum de figurinha e pôster que sua mãe e vó sempre escondeu de você, contribuíram para o grupo fazer cada vez mais sucesso. Em seu livro autobiográfico Ricky Martin Joe, que no Brasil foi intitulado Eu, Ricky revela que na noite da sua estreia, ele também aprendeu uma das suas primeiras lições como eram feitas as coisas na banda Menudo. Quando Ricky terminou sua primeira apresentação, o empresário da banda veio até Ricky gritando: "Eu não falei pra você ficar parado no meio do palco!"
Isso causou um grande constrangimento que fez com que Rick nunca mais saísse do lugar. Esta era a disciplina do Menudo, ou você fazia o que diziam que era pra fazer ou não fazia parte do grupo. Simples assim. Os tempos difíceis me deram a capacidade de apreciar os alegres e também me ajudaram a me fortalecer como homem. É como tudo mais importante na vida. Se não fosse pelas coisas ruins, nós nunca seríamos capazes de apreciar as boas. Ditas pelo Rick. Aos 12 anos, Rick estreou a capa do álbum de 1985, Evolution. Neste mesmo ano foi também exibido sua primeira participação na série americana chamada The Love Birds, onde os jovens interpretavam eles mesmos cantando e dançando no cruzeiro luxuoso mais cobiçado da América. Em 87, Rick e os Menudos protagonizaram na TV argentina outra série novela chamada Por Siempre Amigos. Uma espécie de malhação onde os jovens eram pessoas comuns passando por dificuldades e romances adolescentes e, é claro, o valor de uma amizade, como diz o título. De 88 a 89, os discos dos Menudos começaram a cair nas vendas e a troca de integrantes foi uma coisa que acabou prejudicando sua autenticidade. E com esses problemas, a banda foi obrigada a mudar de estilo musical, o rock, e os cortes de cabelo também. Em julho de 1989, aos 17 anos de idade, Rick Martin se despediu da banda Menudo, deixando uma legião de fãs bastante tristes. Sua última apresentação como integrante foi realizada no Centro de Belas Artes, em São Juan. Ao terminar o show, a emoção e a adrenalina deixava Rick entre a alegria e as incertezas, pois cada hora passada seu futuro parecia ser livre e incerto. Sua volta para casa fez com que seus pais brigassem cada vez mais, pois cada um morava em suas casas e cada um queria um futuro melhor para o filho. Essa confusão fez Rick querer se mudar para New York, sem ninguém saber, pois para a família seria apenas uma viagem curta. Ao chegar na gigante cidade, Rick ligou para sua mãe e a deixou bastante preocupada. Isso já era o ano de 1990 e pela primeira vez após anos, Rick se sentia livre de verdade, sem ouvir nenhum sermão ou ordem de produtores. Ele poderia deixar o seu cabelo crescer, vestir e ir aonde quisesse, pois estava anônimo pela sociedade. Com a visita de sua mãe, ela o fez refletir mais sobre o seu futuro, pois ela tinha toda a certeza de que sua carreira era nos palcos, em frente a holofotes e câmeras. Meses depois, conversando com um amigo no México pelo telefone, Rick é convidado para assistir sua peça e passar alguns dias por lá, e Rick não esperava que, além de assistir, também fosse convidado para fazer parte do elenco, substituindo o lugar de uma pessoa que estava saindo. Rick aceitou o papel e, com apenas uma semana, decidiu se esforçar ao máximo e voltar a ser um bom soldado disciplinado. A peça foi espetacular, tanto que naquela mesma noite, um produtor de novelas admirado com a sua atuação, o convidou para fazer uma continuação da novela mexicana Alcanzar una Estrella, parte 2, no caso a segunda temporada de uma novela que estava fazendo bastante sucesso nos anos 90. Então, cabelo ok, talento ok, Rick aceitou o convite e voltava nas telinhas junto com os ex-integrantes da banda Timbiriche, fazendo o personagem Pablo, um jovem destemido a seguir o sonho de ter fama. A novela foi exibida em 91 no México e contava a história de 6 jovens que formavam uma banda, chamada Muñecos de Papel. E Rick interpretava Pablo Loreno, um dos integrantes do grupo. A novela fez bastante sucesso que depois virou um filme chamado Más que Alcanzar una Estrella, em que também teve seu destaque. A novela ganhou sua própria trilha sonora e também a trilha sonora da própria banda Muñecos de Papel. Esses discos da novela foram lançados pela gravadora Melody e graças à novela abriu-se mais portas na vida desse guri. Rick fez uma participação especial cantando a faixa Todos mis caminos van a ti para o disco de Siento de Sasha, a ex-integrante de Timbiriche, que até hoje é a favorita de muitos fãs. Eu acho que ela ficaria ótima no disco solo de Rick, mas... Em 91 também foi o ano em que Rick fez uma participação super sexy no clipe Todo mi corazón, da cantora Yuri. O clipe foi exibido no programa La Movida, de Verônica Castro. Após algumas apresentações e turnês da banda Muñecos de Papel, Rick recebe um convite do produtor da Sony para gravar o seu primeiro disco solo. Tudo parecia perfeito, mas o que Rick não esperava era assinar um contrato por um executivo às pressas. No documento, além de fazer seu disco, Rick concordava em receber 1 centavo para cada disco vendido. Eu disse 1 centavo para cada disco vendido. Todo esse roubo fez com que ele não desistisse, porque o foco agora era aproveitar o seu retorno. O álbum foi lançado em 26 de novembro de 1991 e produzido pelo compositor e produtor espanhol Mariano Pérez Bautista. Pouco depois da turnê com a banda da novela, o seu primeiro single, Fuego contra Fuego, fez Rick receber discos de ouro no México, Argentina, Puerto Rico e Estados Unidos. O álbum chamado Ricky Martin teve 6 singles como Fuego contra Fuego, El amor de mi vida, Vuelo, Dime que me quieres, Susana e Ser feliz.
Na capa temos Rick de cabelo estilo Tarzan com uma expressão de tecido pego fazendo algo que não devia, ao fundo branco. O jovem também usa um colete cigano da cor violeta e acima essa logo Rick Martin que aparece também no segundo disco. Em edição de vinil, tanto brasileira ou mexicana, você tem acesso a ensaios de Rick sensualizando na praia. No pôster do disco temos um grande agradecimento de Rick, escrito com a sua própria letra. Obrigado, Deus, família e amigos. Agradeço à família Sony Music que veio trabalhar comigo neste disco, a todos os meios de comunicação, porque graças a ele pude chegar até o meu público, a todos os meus amigos que abriram as portas para suas casas e seus corações, a você que tem este disco nas mãos, muito obrigado por fazer esse sonho virar realidade. No ano seguinte, em 1992, Rick lançou no Brasil seu primeiro LP cantado 3 faixas em português: Fogo Contra Fogo, Diga Que Me Queres e O Amor da Minha Vida. O restante das faixas são os mesmos originais do espanhol. Na década de 80 era muito comum artistas mexicanos cantarem suas músicas em português, e é interessante ouvir o sotaque forte do Rick nesse primeiro LP, pois ele aprendeu o português enquanto viajava com sua banda dos Menudos aqui no Brasil. Em 92 foi a vez da cantora mexicana Jéssica Cristina lançar o seu primeiro disco. O seu segundo single, Todo Es Vida, teve a participação especial do Rick Martin e teve direito a videoclipe também. Em dezembro de 1992, Rick veio ao Brasil divulgar o seu disco em português e participou de vários programas de TV que faziam sucessos aqui na época.